Eu sou o diabo e vim fazer o trabalho do diabo. Você não tinha um nome mais idiota, tipo Rex. Quentin Tarantino adora brincar com as expectativas do público, mas em Era Uma Vez em Hollywood ele se superou. Quem conhecia a história de Sharon Tate esperava o inevitável, e quem conhecia Tarantino já se preparava para o final mais brutal e realista possível. Ninguém esperava esse final. Ah, pelo amor de Deus! Mas havia outra categoria de espectadores. Aqueles que não sabiam nada sobre a tragédia que aconteceu com a esposa grávida de Roman Polanski. Para eles, o filme parecia uma introdução de 2 horas para 15 minutos de ação. Mas tanto uns quanto outros, ao final da sessão, provavelmente se perguntaram: o que foi isso? O que Quentin Tarantino quis dizer? Vou mostrar como o diretor deixou explícito o significado do filme, dando pistas que muitos não notaram. Afinal, sobre o que realmente trata Era Uma Vez em Hollywood? Os filmes de Quentin Tarantino são frequentemente vistos por muitos como um produto de entretenimento, uma mistura de personagens marcantes, cenas de violência memoráveis, diálogos inteligentes e conversas intermináveis sobre tudo e nada ao mesmo tempo. É preciso admitir, nisso Tarantino é insuperável. Por trás dessa camada superficial, quase sempre há reflexões sobre poder, violência, destino e sociedade. Você só precisa saber onde olhar e prestar atenção ao essencial. E Era Uma Vez em Hollywood é exatamente esse tipo de filme. Rick Diabo Dalton. Ninguém deve chamar esse filme de vazio ou sem sentido, mas interpretar seu significado traz dificuldades. Muito provavelmente, só o próprio Tarantino entende completamente todos os significados ocultos e referências com que encheu generosamente seu filme. Mas é exatamente isso que vamos tentar fazer hoje. Quentin sempre foi mestre em contar histórias, e neste filme há pelo menos 3. Rick Dalton é uma estrela do passado. Até pouco tempo atrás, ele era o rosto de séries de televisão de sucesso, mas Hollywood já mudou o cenário, e agora sua carreira está lenta, mas seguramente indo ladeira abaixo. Todos chegaram. Minha música acabou. Do que você fala? O que ele disse? O quê? Ele me disse a verdade, é isso. Ele se agarra a qualquer proposta, faz papéis secundários de vilão em outras séries, e pelo visto, entende que o tempo de glória dele acabou. Cliff Booth é seu dublê, motorista e único amigo de verdade. Você tem um bom amigo? Eu tento. Cliff vive o presente, sem pensar no futuro ou passado. Ele é o oposto de Rick, calmo, confiante e inabalável. Enquanto Dalton reflete e afoga sua insegurança no álcool, Cliff aproveita o sol da Califórnia, passeia pelos estúdios, dá uma surra em quem cruza seu caminho e coloca atores convencidos em seu devido lugar. Esta é uma história de amizade, mas o filme traz outra narrativa, iniciada fora dos bares aconchegantes e estúdios de Hollywood. É uma história que vai além do filme, onde não há amizade ou lealdade, apenas medo, violência e terror. Se você colocou esse vídeo, já sabe o que aconteceu com Sharon Tate, esposa grávida de Roman Polanski, e seus convidados. Não precisa relembrar. O que me interessa é porque essa tragédia virou símbolo do fim dos anos 60 e um marco para toda a América. Muitos nos Estados Unidos dos anos 60 viviam sob o lema de liberdade, paz e amor. O movimento hippie, que surgiu no meio da década, atingiu seu auge. Jovens protestavam contra a guerra do Vietnã e defendiam o pacifismo. O auge do movimento foi o Verão do Amor, um protesto cultural e sociopolítico iniciado em 1967 em São Francisco.
que logo se espalhou para cidades como Nova York, Los Angeles, Londres, Amsterdã e Toronto. Centenas de milhares de jovens reuniam-se em comunidades, rejeitavam valores tradicionais, buscavam despertar espiritual, experimentavam a consciência e acreditavam na mudança do mundo. Para muitos, o velho mundo estava prestes a ruir, até que veio uma repressão brutal. 5 adultos e uma criança ainda não nascida. Charles Manson e seus seguidores pareciam hippies e falavam como eles, mas trouxeram caos, não liberdade. O acontecimento foi um despertar repentino para todo o país. Acontece que, por trás de slogans pacíficos, podem se esconder crueldade brutal e fanatismo. Hollywood, que antes se sentia seguro, de repente percebeu que ninguém está a salvo. As celebridades, depois daquela noite, passaram a preferir viver atrás de altos muros sob proteção, porque sentiam medo do mundo exterior. Antes, era possível deixar as portas dos fundos destrancadas e dar carona para estranhos ao longo da estrada sem medo. Eu vou só até Westwood River. Tudo bem, até lá já está ótimo, não somos exigentes. Obrigada. Mas tudo mudou, inclusive o cinema. Hollywood deixou de ser um mundo de ilusões, dando lugar a filmes mais sombrios e cínicos em vez das produções coloridas e leves. Taxi Driver, Apocalipse Now, O Iluminado. Esses filmes surgiram da paranoia nos Estados Unidos da América, nos anos 70, e Manson virou símbolo do fim de uma era e parte da cultura de massa. Tanto a tragédia real de Sharon Tate, quanto a história fictícia de Rick e Cliff, são partes importantes de Era uma Vez em Hollywood, mas parecem secundárias para Tarantino. Ele nos enganou habilmente. Enquanto acompanhávamos 2 histórias paralelas, a carreira decadente de Rick e o horror iminente na Cielo Drive, bem no centro dessa construção, Tarantino inseriu mais uma história, aquela que talvez o preocupe mais do que todas, a história de Hollywood. Cliff assume o volante, liga o motor e pronto. 3 minutos de pura magia. 3 minutos em que, aparentemente, nada acontece. Um homem simplesmente dirige por Los Angeles à noite e, mesmo assim, é a viagem mais hipnotizante que já vi no cinema. O ronco do motor se une à voz do locutor e aos pneus acompanhando o rock and roll, com luzes de neon por todo lado. E em algum momento, você não está mais apenas observando o Cliff de fora, você já está ao lado dele no banco do passageiro. O vento bagunça seu cabelo, você sente o ar quente e ouve o zumbido da rodovia. Você sente a respiração da cidade e se envolve na atmosfera de uma época distante, em um lugar e tempo onde nunca esteve, mas que de alguma forma estranha parece tão nostalgicamente familiar para você. Essa viagem não se resume a ir do ponto A ao B. Ela fala do tempo, da época e da sensação de Hollywood, sempre brilhante e fascinante. O filme tem várias cenas assim. A ida de Polanski com Sharon ao clube. As viagens diurnas de Cliff por Los Angeles. Brenda Lucy estreia na televisão de Los Angeles com Amor, Ódio e Desonra. Sábado à noite na KDH Televisão. Cada uma foi feita com amor, atenção e extremo cuidado. Aqui há séries cult, filmes esquecidos, nomes reais e itens populares da época.
Hollywood dos anos 60 é quase um personagem, com história própria neste filme. No fim, temos a história de Cliff, Rick, Sharon Tate e de Hollywood. Claro, seus caminhos se cruzam, mas muitos espectadores acharam que o filme se fragmenta, pois essas histórias são separadas e não formam um quadro único. Mas, ao observarmos de perto, vemos que não são 3 histórias distintas, mas reflexos da mesma ideia. Uma ideia presente em todo o filme, dos primeiros quadros à cena pós-créditos, sobre o que realmente trata Era Uma Vez em Hollywood? Vamos começar com a história de Cliff e Rick. Rick Dalton é o típico herói de cinema das telas. A lei da caça. No papel principal, Rick Dalton. Ele costumava interpretar caras durões. Vamos pegar mais cedo, né? Ah, tudo bem, ele está certo. De novo. Na vida real, ele é um fracote que só reclama. Ele é cada vez menos útil e... cada vez menos. Bebe à noite e sofre ressaca pela manhã no canteiro. Não precisa beber a noite toda. De novo ficou bêbado com 8 coquetéis. Que é isso? Esquece o texto. Texto. Vive reclamando que sua carreira está fracassando. Pronto, minha história acabou. Ele vive em uma mansão luxuosa, prepara coquetéis caros, mas é sempre acompanhado pelo medo de que seu tempo já passou. 5 anos de sucesso, 10 estagnado e agora em declínio. Ao lado dele está Cliff, o durão que Rick interpreta. Mas ele é um herói de guerra. Herói de guerra, calmo, confiante e contido. Não reclama, não se preocupa com o futuro, nem se apega ao status. Ei, Sou seu motorista e faz tudo, não reclamo. Gosto de te levar e cuidar da casa. ele não tem piscina, papéis ou uísque caro, mora em um trailer e come comidas prontas, mas ainda assim parece totalmente autossuficiente. Eles passam tempo juntos assistindo filmes, conversando e indo às filmagens. Vai entrar? Vamos ver futebol? Sim, eu mesmo já estava pensando nisso. Aqui estou eu. Pela manhã, um vai ao canteiro de obras ser durão e o outro conserta a antena da televisão. O vento derrubou minha antena de televisão à noite. Então, enquanto eu fico sentado no trailer, você não poderia ir até minha casa e consertar para mim? Tudo bem. Caras como Rick são o rosto de Hollywood. E caras como Cliff, aqueles que fazem todo o trabalho ingrato e rotineiro, são os que fazem esse organismo funcionar. Isso é Hollywood, onde estrelas frequentemente alcançam o topo não por serem as melhores, mas por estarem no lugar certo na hora certa. Vizinho de um diretor famoso por sorte, por jogar golfe com um produtor ou só porque seu rosto fica bem na tela. Meu vizinho é o principal diretor de Hollywood. Quem sabe jogo sinuca com ele e participo do novo filme do Polanski. Mas os verdadeiros lutadores, dublês, técnicos, a equipe, ficam nas sombras. Hollywood é um mundo de ilusões onde nada é o que parece ser. O mais interessante surge ao mostrarem parte da biografia de Cliff. Esse cara matou a própria esposa. No filme, isso é só um boato, mas no livro Tarantino afirma que Cliff matou a esposa de forma cruel, usando um arpão. Não quero causar escândalo. Fiquei sentada aqui sozinha por 4 horas nessa droga de barco. Ele não é apenas um dublê, mas um homem com treinamento de combate e um passado pesado e obscuro. Ele é um assassino de verdade, que passou pela guerra. Se alguém cruzar o caminho dele, ele nem hesita. A ironia
é que, na verdade, ele não é o tipo de cara sobre quem se faz um filme. Na vida real, todo mundo tenta ficar longe dele. Não gosto dele. Ele muda o clima no set imediatamente. Ei, idiota, no que você tá pensando? Tira o traje, pega suas coisas e cai fora do set. E essa separação entre ilusão e realidade fica extremamente clara. No final, um hippie invade a casa do Rick. Quantas pessoas tem na casa? Só uma pessoa, ela ainda está dormindo no quarto. Enquanto Cliff lida com eles, Rick nada na piscina ouvindo música. Só quando o último atacante, desorientado e enlouquecido de dor, sem mais ameaçar, cai na água. Rick usa seu lança-chamas de cinema e encerra a cena de forma espetacular. Cliff é levado de ambulância ao hospital. Eu tento. Os portões do mundo que Rick sempre sonhou se abrem diante dele. Como mostra o livro, a história logo vira lenda em Hollywood. Todos comentam sobre Rick e como ele defendeu sua casa com um lança-chamas. E ele é tão incrível quanto no cinema. Hollywood ama boas histórias, e agora ele faz parte de uma. E Cliff, com uma lesão na coxa que deve lhe custar o emprego, é simplesmente esquecido. A história de Hollywood é igual. Tarantino revela uma das grandes regras da indústria. A tela mostra só uma bela fachada, mas por trás há uma história bem diferente. Chamam isso de fábrica de sonhos por um motivo. Veja o rancho de George Spahn, onde antes eram gravados filmes e séries de faroeste. O rancho do filme existe de verdade. No cinema, parece um lugar romântico e cheio de aventuras, mas na realidade é uma fazenda abandonada, com paredes queimadas, sujeira, ratos, moscas e hippies pelo terreno. O banho, na verdade, faz bem para a pele. Esta é a autêntica cozinha de Hollywood. Veja Bruce Lee mostrado como narcisista arrogante no filme. Quando perguntaram ao Tarantino em uma entrevista por que ele retratou praticamente uma lenda do cinema de artes marciais dessa forma, ele deu a entender que o verdadeiro Bruce Lee não era tão diferente do personagem do seu filme. Ele sempre tratava os dublês com desdém, humilhava-os e durante as cenas de luta podia até desferir golpes de verdade. Bruce desrespeitava os dublês, batia e chutava-os constantemente a ponto de eles se recusarem a trabalhar com ele. Os dublês são pessoas que fazem um trabalho incrivelmente difícil, mas sempre ficam nos bastidores. Se eu, por exemplo, cair e torcer o pulso ou o tornozelo, Cliff assume tudo para mim. Eles quebram ossos, se machucam e até morrem, enquanto o público não percebe que nas cenas perigosas, quem aparece é um dublê, não o ator favorito. E você pode fazer o que quiser com ele. Se quiser, pode jogá-lo do telhado, se quiser, pode incendiá-lo. Bata nele e ele só vai te agradecer. Curiosamente, na mesma cena com Bruce Lee, aparece Zoe Bell, dublê que trabalha com Tarantino há anos. Que diabos é isso? Ele se impressionou com o trabalho dela como dublê de Uma Thurman em Kill Bill. Ação! E ação! Ação, estamos gravando! E desde então, Bell recebe regularmente pequenos papéis dele. Você pode tê-la visto em Era Uma Vez em Hollywood, Os Oito Odiados, A Prova de Morte e outros filmes. Por que te chamam de Judy, 6 cavalos? Só eu, Judy, consigo lidar com uma dupla assim. Outro momento marcante é a história da menina atriz, com quem Rick Dalton conversa. Prefiro ser chamada pelo nome da minha personagem no set, pois isso me ajuda a entrar na cena. No filme,
Ela parece inteligente, talentosa e incrivelmente determinada. Parece que ela tem tudo pela frente, sonha com o Oscar e admira sinceramente o talento de Dalton. O ator deve evitar tudo que prejudique sua atuação e buscar sempre máxima eficiência. Mas ao ler o livro de Tarantino, percebe-se. Essa história teve o mesmo fim que a de muitas outras crianças talentosas. A menina nunca ganhou o Oscar e seu nome se perdeu entre tantos outros. A morte de Sharon Tate está diretamente relacionada à ilusão e à realidade. No momento em que os hippies começam o ataque, quando eles invadem a casa, Tarantino na verdade nos mostra o que é Hollywood e o que é o cinema. Tudo o que vimos até então foi apenas um prólogo. A magia começa aqui. O cigarro guardado quase todo o filme, como a arma de Chekhov, enfim é usado. Ela separa o mundo real do cinema, nos levando a um espaço onde a ficção importa mais que a realidade. Tarantino resume tudo o que foi mostrado antes. Se Hollywood é uma fábrica de sonhos, então aqui no cinema eu sou o rei e Deus, e posso fazer com a história real tudo o que eu quiser. Se você cresceu vendo televisão, viu assassinatos, pois Hollywood mostra isso. Uma geração inteira assistiu pessoas matando na tela. Esses caras que vieram matar estrelas, eles não batem bem. Eles não veem diferença entre realidade e ficção, entre violência real na vida e violência no cinema. E eles terão o que merecem. Porque esse é o meu mundo. Sharon Tate seguirá viva e a era do cinema descontraído continuará. Na cena final do filme, vemos um comercial de um cigarro fictício chamado Red Apple com Rick Dalton. Eles puxam melhor, têm fumaça mais saborosa e queimam menos a garganta. E isso é mais uma confirmação da ideia principal. A bela imagem na tela é apenas uma fachada, atrás da qual se esconde a realidade. Cortou! Que nojo, isso nem parece cigarro. E quem escolheu essa foto? Estou com papada dupla, ninguém percebe? Escrevam nos comentários se vocês concordam com a minha interpretação do filme, ou talvez, se vocês têm a sua própria versão, compartilhem suas ideias. Se gostou da análise e quer mais vídeos assim, apoie o canal com like, inscrição ou pelo Boost Patreon. Sua contribuição garante mais episódios e análises interessantes. A lista daqueles que já apoiaram o canal, vocês estão vendo agora na tela. Se é a sua primeira vez aqui e você gosta de Quentin Tarantino, confira a playlist que aparecerá na tela. Lá estão análises de quase todos os filmes dele, e se você me assiste do futuro, talvez já de todos. No canal, você também encontra análises de séries cult como Breaking Bad, Better Call Saul, Game of Thrones, Round 6 e mais.